Boa noite, pessoal. Dando continuidade aqui no vídeo, no último vídeo, o que eu fiz? Eu mostrei para vocês como fazer o upload no banco de dados de várias camadas ao mesmo tempo, certo? Então eu fui lá, executei um processo em batelada, né? Deixa eu mostrar rapidinho para vocês aqui, só para comentar, né, o que eu fiz no último vídeo. Aqui, ó. Então eu utilizei essa ferramenta aqui e fiz o upload em batelada de várias camadas no meu banco de dados. Lembrando que eram 6 camadas, contendo as unidades de conservação, né? Estaduais, federais e municipais, tanto de proteção integral quanto de para uso sustentável. Beleza? Então o que acontece? Eu fiz isso de fazer esse upload no banco, para que agora eu tenha mais uma gama de ferramentas, digamos assim, para tentar tratar aqueles meus dados. O que acontece? Eu tenho tentado recortar eles para a região sul do Brasil, só que não tem dado certo, principalmente por questão de erro em topologia. Eu poderia até corrigir todas as feições, mas daí pela quantidade de feições que tem e tudo mais, demoraria muito tempo. Então estou buscando algumas alternativas. Então deixa eu abrir o banco de dados aqui, só para mostrar para vocês. Lembrando que o banco de dados é local, né? Ele está na minha máquina aqui. Diferentemente da série 1, 2 e 3, que eu estava trabalhando sempre com esse esquema aqui, pode até perceber que aqui tem os dados da série 1, série 2, série 3. Nesta série eu criei esse novo esquema aqui, ó. E dentro dele tem as 6 tabelas contendo as unidades de conservação. Eu vou abrir todas elas, eu vou abrir na verdade uma delas, só aqui, ó. Eu vou abrir essa aqui, vetor UC estadual proteção integral. Eu abro essa aqui. Vou deixar ela carregada aqui que eu vou usar ela para comparar depois. Só um pouquinho. Vocês já vão perceber o porquê que eu deixei ela aberta aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou lá no esquema public e eu vou trabalhar com essa camada aqui. Lembra que eu comentei que agora dentro do banco eu consigo utilizar algumas funções do PostGIS para trabalhar o meu dado? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês. Essa vetor UFBR é esse dado aqui, ó. Vetor UFBR 2018. Ou seja, ele traz as unidades federativas do Brasil, considerando a malha de municípios de 2018 do IBGE. Eu baixei do IBGE, fiz o upload no meu banco de dados. Também mostrei em vídeo para vocês. Então, se eu for no meu banco agora, esse é o dado bruto, ele inteiro. Se eu for na tabela de atributos dele aqui, ó, eu posso ver aqui, eu tenho essa coluna aqui, ó, nome e estado. Se eu visualizar a tabela dele, eu posso perceber que o nome do estado traz o quê? Sergipe, Maranhão, Espírito Santo, Amazonas, Roraima. Ele traz o nome da unidade federativa, do estado em si aqui. O que acontece? Eu vou via SQL refinar esse meu dado aqui dessa tabela e trazer somente o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, primeira coisa, select. O que eu quero selecionar, o que eu quero trazer? Todas as colunas da tabela. Então, quando eu quero trazer todas as colunas da tabela, eu posso utilizar asterisco, que ele vai trazer tudo. Se eu quisesse trazer somente a coluna A, coluna B e coluna C, eu tenho que nomear elas, beleza? Mas nesse caso eu quero trazer tudo aqui. Agora eu quero selecionar tudo de onde? De qual tabela que eu quero selecionar tudo? From. Aí eu tenho que dar o nome do esquema, que nesse caso está no esquema public. Sempre que a tabela estiver no esquema public, pessoal, vocês não precisam colocar o nome do esquema. Eu estou colocando aqui para criar esse padrão para vocês entenderem que é sempre o padrão. O nome do esquema é o nome da tabela. Porque quando eu trouxer alguma tabela desse outro esquema, eu vou ter que colocar unidades, conservação com o nome do esquema, beleza? Então aqui ponto, e agora eu coloco o nome da tabela. Vetor, UF. Se eu executar esse comando, o que ele está fazendo? Ele está trazendo, selecionando todas as colunas dessa tabela vetor UFBR 2018 que está no esquema public. Então, se eu executar isso aqui, perdão que eu deixei selecionado aqui. Se eu executar isso aqui e carregar o meu QGIS, ele vai carregar exatamente esse dado aqui, ó, porque estou trazendo tudo, eu não estou aplicando filtro nenhum. Então, para mudar um pouquinho isso, o que eu vou fazer? Vou adicionar um filtro. Vou adicionar um where aqui. Lembro que o nome da coluna que tem o nome do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, NM underline estado. Então eu vou colocar em cima dela, ó, NM underline estado in.
Eu vou colocar entre parênteses aqui. Paraná. Santa Catarina. E Rio Grande do Sul. Lembrando o seguinte, pessoal. Como eu estou utilizando um filtro baseado em palavras, né, em texto, esse texto aqui que eu estou colocando dentro das aspas simples tem que ser exatamente o texto que está nessa coluna aqui. Se eu colocasse Paraná com letra minúscula ou sem acento, por exemplo, ele não ia identificar. Então tem que ser exatamente o mesmo texto. Deixa eu executar aqui. Ó, ele trouxe somente os três. Se eu colocar, por exemplo, ó, Paraná sem acento, ele não vai trazer, ó. Porque tem que ser exatamente o mesmo texto, perfeito? Então o que eu fiz agora? Eu estou selecionando todas as colunas da tabela Vetor UFBR 2018, que está no esquema public, correto? Mas ao invés de trazer tudo, todas as linhas, todas as tuplas, todas as feições, eu quero refinar, eu quero trazer somente as feições onde o nome do estado for Paraná, nessa coluna aqui. E lembrando que ao mesmo tempo, a forma de fazer seria where nm estado igual Paraná, or nm estado igual Santa Catarina, or nm estado igual Rio Grande do Sul. Só que percebe que ficaria um texto muito mais comprido, então utilizando esse in aqui é muito mais rápido. Só que acontece, quando eu executo isso aqui, ó, perdão, eu deixei sublinhado aqui, ó, quando eu executo, vocês podem perceber, eu vou carregar isso aqui no QGIS, que ele está trazendo três feições aqui, correto? Ele está trazendo uma para o Rio Grande do Sul, uma para Santa Catarina e uma para o Paraná, certo? Então eu vou carregar com uma nova camada aqui. A coluna com valores únicos é a coluna PK, a coluna de geometria é a coluna G1, e o nome que eu vou colocar, Sul Estados. E carrego aqui no meu QGIS. Deixa eu visualizar lá como que tá. Essa camada. Notem que ele está trazendo a geometria do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, correto? Só que ele tem essa divisão ainda entre as feições. Porque tem três feições e cada uma é um estado. Ainda na query aqui, eu posso dar uma refinada e fazer tipo um dissolve, digamos assim. Pegar as três feições e transformar em uma só. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu não posso trazer todos esses campos pelo seguinte. Se eu quero unir somente a geometria, não tem como. Os nomes são diferentes, correto? Esse campo aqui eu consigo. Eu vou colocar um alias aqui para chamar esse resultado de Geon. E esse aqui, ó, que está aparecendo no whole number, eu vou colocar as ID. Então o nome da coluna vai vir como ID. Se eu rodar isso aqui, pessoal, eu creio que não vai dar certo pelos problemas de topologia. Vamos testar aqui. Nesse caso, na verdade, é a camada de unidades federativas. Não vai ter, salvo engano, não vai ter problema de topologia, então vai rodar sem problemas. Mas o que eu estou fazendo? Ó?
Notem que agora retornou somente uma geometria. Então, quando eu fiz isso aqui, ó, o que eu estou falando para a minha query aqui, para o meu banco? Traga aquelas três feições, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque percebam que a tabela é a mesma e a regra aqui é a mesma, ou seja, ele está trazendo essas três feições aqui, só que ao invés de mostrar as três separadas, unifique elas numa única geometria. Por isso, aqui aparece somente uma geometria. E esse whole number eu utilizei para criar essa coluna aqui, ó, numerando. Então, se eu carregar isso aqui, ó, vou colocar sul somente, eu deixei selecionado aqui, é a mesma área que eu carreguei anteriormente, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com o diferencial que agora ele está trazendo as três feições unificadas em uma só, ou seja, eu não vou ter aquelas linhas delimitando o que é Paraná, o que é Santa Catarina e o que é Rio Grande do Sul. Ele demora um pouquinho mais para renderizar, porque ele executa a query e daí renderiza o que está lá no meu canvas do QGIS, né? Então ele lembra que sempre que você adiciona uma camada do banco através de uma query SQL, você faz uma view ali, por exemplo, está gerando meio que uma view, ele tem que executar aquela query para daí trazer para o QGIS e daí renderizar. Então por isso que quanto mais complexa a query e menor capacidade de processamento do teu banco, mais vai demorar para ela executar e renderizar, perfeito? Então, a primeira query eu trouxe isso aqui. Então, você perceba que eu consigo selecionar aqui o Paraná, né? Deixa eu guardar só um pouquinho, ele processar aqui. Como eu comentei, ele está puxando o banco, então ele está um pouco lento. Deixa eu colocar aqui, ó, Sul e Estados. Então, eu consigo selecionar um por um, no caso aqui, ó. Eu posso pegar o Paraná, Santa Catarina, e eu posso pegar o Rio Grande do Sul. Nessa aqui que eu trouxe anteriormente. Agora, nessa nova aqui, ó, ele é uma feição só. O porquê que eu posso utilizar isso? Eu posso utilizar isso agora para o seguinte. Para pegar essa geometria que tem por baixo aqui, que são vetor, UC, estadual, proteção integral aqui. Eu posso utilizar essa geometria aqui que eu acabei de gerar, lá no meu banco, né? Lá eu fiz a query SQL. Eu posso utilizar ela para no próprio banco trazer essa feição aqui, ó, só que recortada. Eu vou utilizar um ST-intersect e um ST-intersection, só para mostrar para vocês qual que é a resposta que ele vai me trazer aqui. Deixa eu desmarcar tudo aqui. Lembrando que a minha referência é esse dado aqui, pessoal, que é o vetor UC estadual proteção integral, correto? E o que eu vou fazer? Utilizando aquela query que eu acabei de montar como uma base, eu vou utilizar ela também. Eu vou gerar essa geometria aqui do sul e vou fazer uma interseção, intersection ali entre as geometrias, para que a minha query retorne somente as unidades de conservação que estão dentro do limite dessa região aqui. Perfeito? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Essa query aqui eu vou começar o próximo vídeo imediatamente depois desse aqui, só para mostrar para vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Mas essa aqui vai ser parte da minha query que eu vou utilizar para mostrar para vocês como, via banco, agora eu consigo fazer esse recorte. Perfeito? Então, até o próximo vídeo e um abraço.